Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos envolva em sua doce paz hoje e sempre. Alguém vindo a casa pela primeira vez? Que maravilha. Sejam muito bem-vindos, sintam-se amparados por Jesus, pelos amigos espirituais. E a partir de hoje somos amigos para sempre. Recadinhos da casa, nossa cesta básica. Pedimos que continue nos auxiliando. Os itens estão ali na lousa, pessoal, dá uma olhadinha lá. Nós sempre precisamos de todos os itens. O nosso café solidário, que acontece aos domingos, também os itens estão na lousa. Quem quiser colaborar e também quiser participar, todos os domingos, às 6 horas da manhã, até antes, né, Silvia? Nós já estamos aqui preparando esse café e levamos os nossos irmãos para uma missão de rua. Então, fica convidado, quem quiser participar conosco, será muito bem-vindo. O portãozinho ele fica encostado, só vai empurrar isso que nós estamos lá em cima preparando o café. Quanto mais mão, melhor. Então, queremos participar conosco. E os itens estão na bolsa, quem quiser ajudar também, com os itens estão na bolsa. E eu tenho 2 convites. No dia 7/3 vai acontecer a nossa festa do cachorro quente, tá? Próximo sábado. E ela acontece, os pedidos têm que ser online. Então tá lá o papel cartaz lá, quem quiser, tem que pedir porque vem aqui só para retirar. Então nós temos o evangelho normal no sábado, a partir das 20, daí junto com essa profissional, você vai lá retirar festa hoje. E é um convite muito carinhoso. A casa está iniciando uma turma de estudos nas segundas-feiras, das 7h30 às 9h. Então, o que é isso? Nós nos reunimos para conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. Fica o convite. Quem quiser participar, nós começamos, a nossa primeira aula foi segunda-feira. Quem quiser participar dá tempo, é só chegar. Tá? As taxas eu dia depois, para passar cada com o nome, o carro, eu dia depois. Por enquanto, venham só estudar conosco, conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus. Tá bom? Assim, vamos respirando profundamente, sentindo as energias desse ambiente, recebendo abraços fraternos do nosso anjo guardião, esse nosso companheiro, que caminha conosco, que nos traz boas intuições, que desde as primeiras horas do dia nos intuiu a aqui estarmos nesta casa de luz, buscando conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus, recebendo essas bênçãos. E assim juntos, numa simbiose de amor, vamos trazendo para a nossa tela mental a figura amiga do nosso divino Rabi da Galileia. Esse nosso irmão maior, que está sempre entre nós, que nos direciona, que nos mostra o caminho a seguir. Esse irmão amado, que adentra este salão, envolvendo a cada um de nós em seu abraço amoroso, em seu abraço fraterno. Aconchegados a esse coração de luz, nós o dizemos: Jesus, Mestre amado, somos gratos pelas bênçãos que nos concedes, pelos teus ensinamentos a direcionar nossas vidas, por nos permitir estarmos aqui, reunidos em teu nome, buscando receber as tuas bênçãos, buscando sermos pessoas melhores. Assim, Jesus, nós te pedimos, nos ensine a amar, nos ensine a perdoar, fortaleça-nos em nossa fé. Mestre querido, que seja sempre em nossos corações. E assim, aconchegamos
dessas bênçãos que são nesse momento derramadas a cada um de nós. Vamos com muito carinho, envolvendo também a nossa companheira, a nossa irmã Jaqueline, que vai trazer para nós o Evangelho de hoje. Permaneça conosco, Jesus. Permaneçam conosco, bons amigos espirituais. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Ok? Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Prazer novamente estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar de uma personalidade que eu não sou digna. Ninguém é da personalidade mais importante dentro da nossa igreja. Eu vou falar hoje sobre Jesus. Quando eu vi o tema, né, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, por onde eu começo? É tanta coisa, mas é tanta coisa, é tanta informação. E o Emmanuel fez um reporte pequenininho, que a gente vai tentar explanar sobre ele, tá? Então, a lição de hoje é o capítulo 8, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel. Essa lição chama-se Tá vendo? Tá vendo? Tá revoltado já, né? Tá revoltado. Chama-se Jesus Veio. Jesus veio, né? Todo mundo sabe que Jesus veio. Ele veio há mais de 2000 anos. E em que condições ele veio? Um espírito tão luminoso da esfera crística, governador espiritual da Terra. Segundo alguns espíritas e espíritos, diz que quando Jesus se preparava para reencarnar na Terra, ele levou aproximadamente 4.000 anos terrenos. Provavelmente não no calendário de hoje, né, que é um calendário gregoriano, que começou a vigorar depois da vinda dele, mas aquele calendário antigo, que se não me engano era um calendário lunar, mas enfim, 4.000 anos é muita coisa. Então, por aí dá para a gente imaginar, pelo menos tentar, né, a grandeza desse espírito. Porque ele já é tão elevado, mas tão elevado, que ele teve que baixar a vibração dele. Ele teve que vir devagarinho, passando, para que ele conseguisse se materializar, para que ele conseguisse que o perispírito dele se formasse da matéria, né, do orbe terrestre, para que ele conseguisse reencarnar. Então, deve ter sido um sacrifício que nós não conseguimos imaginar. Nós não temos ideia do que é a grandeza de Jesus. Mas nós sabemos o quê? Do que ele nos trouxe. Ele nos trouxe os seus ensinamentos de amor. Ele veio, ele ficou 33 anos encarnado e durante esse período ele revolucionou o
o mundo que era conhecido na época, um mundo bárbaro, um mundo primitivo, e a partir do momento que Jesus veio para a Terra, foi um marco. A Terra, que era um mundo primitivo, alçou-se à condição de mundo de provas e expiações. Feitas as devidas preliminares, agora vamos para o texto do Emmanuel. Olha, vocês vão me dar licença? O texto é pequenininho, eu vou ler para vocês sentirem o que o Emmanuel passa. Como todo texto, sempre começa com um versículo. O versículo de hoje é de Paulo aos Filipenses. E Paulo diz o seguinte: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. E nesse capítulo 2, Paulo fala ao povo de Filipos sobre Jesus, sobre a condição da vinda de Jesus. E o Emmanuel nos diz o seguinte: muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância e que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter como Salvador, em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus nesse particular representa a lição demasiado profunda. Ninguém alega conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou a culminância do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a interioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem terço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Eu achei essa lição belíssima, por isso que eu achei que eu tinha que ler para vocês sentirem. É uma coisa simples, aparentemente é simples, porque do que ele está falando? Ele está falando da humildade de Jesus, que Jesus, ele veio e ele exemplificou para aquela humanidade que era totalmente arrogante, vaidosa, bárbara, primitiva. Ele se fez servo de todos. Ele se colocou na condição mais humilde. E o tempo todo ele agiu dessa maneira. O tempo todo. Sem entrarmos no mérito da manjedoura, que ele nasceu, né? Lá em Belém, toda aquela história que Maria não tinha lugar para ficar porque estava tendo censo, né? Então, os poucos albergues, pousadas, estava tudo cheio e Maria estava na hora de parir. E aí ela
teve que parar em algum lugar. E o local onde ela conseguiu foi uma manjedoura. Foi um lugar, né, que era usado para abrigo de animais. Então, já na vinda dele, ele veio na condição mais humilde. E durante todo o tempo, quando Jesus começou a tarefa dele, o que ele fez? Ele foi atrás dos sacerdotes? Ele foi atrás do pessoal do Sinédrio? Não. Ele foi atrás dos pescadores. Ele foi atrás dos pecadores. Ele foi atrás dos publicanos. Os publicanos eram coletores de impostos. E eles eram muito mal vistos, principalmente entre os judeus, porque os judeus odiavam ter que pagar imposto para Roma. E Mateus era publicano, ele era um coletor de impostos. Pedro, André e vários outros eram pescadores. Então Jesus, ele não se cercou da elite, não, ele foi para o meio do povo. E o tempo todo ele viveu a humildade, ele exemplificou. E mesmo na hora do sacrifício supremo, na hora que ele desencarnou, a hora que ele partiu com uma morte infame, a pior morte destinada a um criminoso. Os romanos destinavam a crucificação aos piores elementos. Era a morte mais infamante. E Jesus foi preterido a Barrabás, que era um ladrão. Então, ele foi crucificado, o povo escolheu libertar Barrabás e crucificar Jesus, e Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Na hora de partir, ele também deu o exemplo de humildade. E por que tudo isso? Aquelas pessoas daquela época, aquilo ali era algo ofensivo, principalmente para os judeus. E ele vem que é para chocar mesmo, que é para marcar. É claro que o povo, que naquela época, o povo, os discípulos, não eram espíritos comuns, eram espíritos que já tinham, digamos assim, um pouco mais de sensibilidade. Tanto que eles imediatamente despertaram ao chamado de Jesus. Porém, os romanos, os judeus, quanto tempo eles demoraram? É claro, teve um ou outro, né, que até por necessidade despertou, alguns até se tornaram cristãos, mas Jesus, ele veio para aquele povo que estava doente, ele veio para as meretrizes, ele veio para os ladrões, ele veio para os leprosos, ele veio para o povo que sofria. E nessa lição, o que o Emmanuel faz? Ele faz uma comparação do exemplo de Jesus e chama a nós, seus seguidores. Adverte a nós, seus seguidores. A doutrina espírita, durante muito tempo, Kardec, enquanto ele ainda estava encarnado, Kardec foi também assim mal visto. Quando ele deixou que a parte evangélica, quando ele colocou Jesus na doutrina espírita. Quando Kardec trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec arrumou uma briga feia com a sociedade parisiense.
Por quê? Porque enquanto o Espiritismo era filosofia e ciência, experimentalismo, estava tudo bem. Quando Kardec trouxe o Evangelho, aquele pessoal, aqueles orgulhosos, aqueles cientistas, aqueles experimentalistas que o tempo todo estiveram bem na sociedade espírita parisiense, deixaram ele. Tanto que quando Kardec morreu, ele estava desempregado. Ele foi deixado realmente de lado pelos seus pais. E quem manteve tudo até o final foi a mulher dele, a Amélie, porque ela tinha, assim, herança de família, ela tinha um pouco mais de dinheiro, então ela conseguiu manter todos os projetos, tudo aquilo que Kardec foi desenvolvendo até sua morte, porque ele foi deixado de lado. E é isso que o Emmanuel coloca, que os estudiosos, os cientistas, eles acham que religião é o ópio do pobre, é o ópio do ignorante. É isso que eles acham. É claro que hoje em dia a gente não pode mais generalizar, pois a gente sabe que existe muito estudo que já se aproxima da religião. Nós sabemos que a ciência está se aproximando cada vez mais da religião. Porém, ainda existe isso. E Kardec, ele foi abandonado. Ele foi abandonado a partir do momento que ele trouxe a parte moral, a parte religiosa para a doutrina espírita. E na França, o espiritismo morreu justamente por causa disso. E a árvore do Evangelho foi transportada para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas mesmo aqui no Brasil, existe ainda muita discriminação. Existem ainda muitas pessoas que se julgam melhores. E é isso que ele nos adverte. Ele fala que Jesus veio para exemplificar a humildade. E que a nós, cristãos, nós temos obrigação de nos fazer pequenos para aqueles que não conseguem chegar a nós. Inclusive, ele coloca aqui de uma maneira, que dá a impressão que nós estamos numa condição um pouquinho melhor de entendimento. E ele fala que nós temos por obrigação nos colocar no nível daquelas pessoas que ainda não têm como entender, que a gente não tem que discriminar ninguém, que a gente não tem que marginalizar ninguém, porque a pessoa não consegue entender o que a gente fala. Se a pessoa às vezes não tem condições, a gente tem que chegar de uma maneira que não a melindre, não a ofenda e que a gente se faça entender. A mesma coisa o professor, quando você chega numa sala de aula. Quando a gente chega numa sala de aula, você tem normalmente uma turma heterogênea. Então você tem os alunos que estão mais aptos a aprender, nós temos os alunos que demoram mais, nós temos os repetentes, nós temos os alunos que não querem saber de nada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar uma linguagem que seja acessível a todos. E você vai atendendo a cada um de acordo com aquilo que a pessoa pode te oferecer. E nós temos essa mania. Às vezes a gente discrimina.
muito ainda, ele precisa. Não é assim. Não é assim. Ninguém é melhor do que ninguém. Inclusive, os espíritas, né? E os espíritos. Eu sempre cito o exemplo do Dr. Inácio Ferreira. O Dr. Inácio Ferreira, depois que o Chico desencarnou, ele é um dos autores espirituais que nos traz mais informações do mundo espiritual. E ele costuma dizer o seguinte, que a maioria dos espíritos reencarnados aqui no planeta, que conseguem entender e aceitar a reencarnação e a lei de causa e efeito, não são espíritos originários da Terra, são exilados. Então ele fala que nós somos ETs, nós espíritas. Porque ele diz que os espíritos originariamente terrenos ou terráqueos ainda não têm amadurecimento para compreenderem a reencarnação. E isso, gente, se nós pararmos para analisar, isso é uma verdade. E isso não é mérito nosso, hein, gente? Isso não é mérito, nós somos exilados. Há quanto tempo será que a gente está aqui patinando? Porque os exilados que vieram já voltaram, os mais famosos, né? Nós ainda estamos aqui patinando. Por que será? Melhor a gente não discutir esse assunto. Mas, né? Por que eu estou falando isso? Para a gente não sentir que a gente é melhor do que ninguém. Nós, espíritas, temos um pouquinho mais de entendimento, porque provavelmente somos um pouquinho mais comprometidos, um pouquinho mais endividados, um pouquinho mais velhos. É isso, a única diferença. Então nós temos obrigação de chegar aos nossos irmãos. E o que ele coloca aqui, né? Está acabando 5 minutos. O que ele coloca aqui, né? Ninguém alega conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da Terra. Gente, nós temos por obrigação ajudar aqueles que chegam. Ninguém passa pela nossa vida por acaso. Coloquem isso na cabeça. Todo mundo que passa na nossa vida, mesmo aqueles que fizeram uma passagem e depois sumiram, eles tiveram um papel na nossa vida. E nós também temos um papel na vida das pessoas. Então, se nós queremos que as pessoas melhorem, que as pessoas nos entendam, a gente tem obrigação de compartilhar esse pouco a mais de conhecimento que a doutrina espírita nos deu. E sem discriminar. Ah, não, porque aquela pessoa... eu já ouvi muito, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, mas aquele é católico, aquele lá não entende, aquele lá é católico. E daí, gente, o Chico dizia que a Igreja Católica foi a guardiã do cristianismo, de uma maneira errada, claro. Mas eram homens que estavam aprendendo, mas o cristianismo não morreu. De uma maneira torta, eles mantiveram o cristianismo até que a humanidade chegou num ponto de amadurecimento tal que o Consolador veio através da falange do Espírito Verdade. Não dava para vir antes, na Idade Média, não dava. A humanidade teve que amadurecer. Então, gente, não é mérito
É claro, o esforço de cada um de nós conta, é conquista do nosso espírito, mas não é mérito, lembre-se disso, nós somos exilados, e não é de capela, tá, gente? Não é de capela, porque o pessoal de capela provavelmente já voltou tudo. Nós somos exilados daqueles planetinhas ali, ó, que estão na linha horizontal da Terra, sabe? Porque temos para, né, os mais para cima, temos aqui, né, tem um mais para baixo. Mais para baixo, a gente, se Deus quiser, a gente não vai retrogredir mais, né? Mais para cá, ó, a gente pode ir, entendeu? Então é isso que a gente tem que ter em mente. E o Emmanuel nos faz raciocinar nesse sentido, para que a gente se melhore. E aqui no Evangelho, no capítulo 11, não, peraí, que eu estou na página errada. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus já dizia, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E quem são os pobres de espírito? São os humildes. Os pobres de espírito é que conseguirão construir o reino dos céus dentro de si. Porque hoje a gente já sabe que o reino dos céus não é um lugar fora. O reino dos céus é aqui dentro. Vamos pegar isso para nós, olhar todos indiscriminadamente, com aquele olhar fraterno, aquele olhar amoroso. É claro que nós ainda não somos capazes de amar como Jesus amou, mas a gente pode exercitar, sempre se colocando no lugar do próximo e sempre imaginando que poderíamos ser nós. E como a gente gostaria de ser tratado? Como nós gostaríamos que as pessoas nos tratassem? Sempre tentar se colocar no lugar do outro. E vamos cada vez mais lembrar disso, que só o amor, só a humildade é que vão fazer com que a gente consiga sair desse mundo melhor. Porque se nós não conseguirmos desenvolver uma energia tal que nos permita continuar gravitando na Terra regenerada, a gente não vai ficar aqui. A gente vai para outro lugar de provas e expiações. E Deus me livre ter que ir para um lugar que não tem internet. Que Jesus abençoe a todos nós, viu? Grande abraço. Tem que fazer puxinhas com pedras. Obrigada, Adelina, muito bom. Acho que eu me equivoquei, eu não falei do segunda-feira, é das 7h30 às 9h. Todas as segundas-feiras, tá? É só encontrar um pouquinho e será sempre bem-vindo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, quanta gratidão, Senhor, pelo que temos, pelo que somos, pelo dom de nossas vidas, por esse momento de luz, onde nos reunimos, recebendo suas bênçãos. Pai amado, queremos te pedir por todo o nosso planeta Terra, por todos aqueles nossos irmãos em situação de rua, nos hospitais, nas creches, nos orfanatos, nos asilos,
tão necessitado de teu amor. Te rogamos. Nos abençoe, Senhor, com a sabedoria, com a perseverança. Fortaleça-nos na nossa fé. Nos auxilie a que possamos, diante de todas as bênçãos que aqui recebemos, saibamos dividir com todos aqueles que conosco caminham. Nos auxilie a que possamos usar a empatia conosco e para com os nossos irmãos. E Pai amado, te pedimos ainda, nos leve o dia dos nossos lares. Ali, envolva o nosso lar, cobrindo parede, piso, teto, com o seu amor, com a sua paz, para que ali possamos nos fortalecer e fortalecidos, estarmos mais uma vez na próxima semana participando deste banquete de luz. Obrigada, Pai da vida. Obrigada, Jesus, irmão e amigo. Obrigada, bons amigos, anjos valiosos. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Raquel. Muito bom. E ele que já tinha. Obrigada. Eu não tenho mais de transporte.